Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília e a partir de agora você acompanha as principais notícias desse sábado no nosso Plantão de Sábado. E olha só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem dito aos ministros e auxiliares que pretende realizar uma reforma ministerial de forma fatiada. A primeira etapa terá foco nos gabinetes do Palácio do Planalto e deve ser concluída até o Carnaval, no começo de março. Lula já fez mudanças no seu entorno. Começou substituindo Paulo Pimenta por Sidônio Palmeira, na Secretaria de Comunicação da Presidência da República, SECOM. Além dessa mudança, é dada como certa troca do ministro Márcio Macedo pela deputada Gleisi Hoffmann na Secretaria-Geral do Planalto. Já a Secretaria de Relações Institucionais, que é a pasta responsável pela articulação política do Executivo com o Congresso Nacional, é reivindicada por partidos do Centrão. Se Lula quiser levar o pleito do Centrão adiante, deve deslocar o atual ministro Alexandre Padilha para a Saúde, no lugar de Nízia Trindade. O presidente tem cobrado de Nízia a ampliação da oferta de especialidades médicas para resolver o problema das filas de espera no Sistema Único de Saúde. O modelo que Lula gostaria de ver implantado passaria pela utilização da rede privada para atender a demanda do setor público, mas a ideia não avançou. Alexandre Padilha não é o único nome cogitado por Lula no Ministério da Saúde. O presidente está entre Padilha e o ex-ministro Arthur Chioro. A segunda etapa da reforma ministerial, pensada por Lula, será feita nos ministérios atualmente ocupados por políticos do PT. Estão na mira os Ministérios das Mulheres, do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social. A pasta do Desenvolvimento Social, atualmente chefiada por Wellington Dias, pode ser liberada para o Centrão, caso a Secretaria de Relações Institucionais permaneça com o nome do PT. O deputado José Guimarães está cotado para a vaga na Secretaria de Relações Institucionais, em uma articulação para levar o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, para a presidência do PT. Outra possibilidade ventilada é de Jacques Wagner assumir a pasta, abrindo uma vaga na liderança do Senado. Arthur Lira deixou a presidência da Câmara após 4 anos e 2 mandatos, e pode ficar com a agricultura. Na terceira fase da reforma, Lula mexeria em pastas ocupadas por partidos aliados, como o Ministério da Pesca, de André de Paula, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, de Geraldo Alckmin, e o da Agricultura e Pecuária, hoje chefiado por Carlos Fávaro. Mas Lula só pretende mexer nessas pastas se os partidos concordarem com as mudanças. Padilha e assessores próximos de Lula defendem a realização da reforma o quanto antes. Avaliam que o time ideal é antes do Carnaval. Mas alguns cargos são considerados imextíveis na visão de Lula e aliados. Um deles é o de Rui Costa, atual ministro da Casa Civil. O outro, de Alexandre Silveira, que está à frente do Ministério de Minas e Energia. Os dois políticos, inclusive, são muito próximos um do outro. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja que os bancos públicos tenham forte atuação na oferta do crédito pela nova modalidade do empréstimo consignado privado. O novo modelo está perto de sair e deverá ser lançado pelo governo sem a exigência de um teto para os juros, ao contrário do que acontece na versão para o INSS. Vamos ver. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal vão entrar nesse mercado, mas não devem ter nenhuma referência. No setor bancário, a expectativa é a de uma disputa acirrada entre os bancos públicos e privados via taxas de juros menores, que tem como público os trabalhadores da iniciativa privada com carteira assinada. A razão é que o relacionamento dos bancos com o setor privado é mais pulverizado, diferente do que acontece com os servidores e aposentados em relação aos bancos públicos. Os maiores bancos do país estimam um crescimento de 80 bilhões de reais na carteira de crédito consignado privado para pelo menos 120 bilhões de reais. O efeito no mercado de crédito tem sido comparado ao impacto que o Pix teve nos meios de pagamento do país. Lula tem reforçado a necessidade de novas medidas em todos os tipos de créditos nas conversas com auxiliares, segundo o ministro Palaciano. O movimento acontece no momento em que o Banco Central promove um choque de juros, justamente para segurar a atividade econômica e impedir o aumento da inflação. No dia 29, o Banco Central elevou a taxa básica de juros Selic em 1 ponto percentual, para 13,25%, levando a taxa real a 9,18%. Em reunião com os presidentes dos bancos públicos, Lula discutiu novas medidas voltadas ao reforço do crédito. Um dos focos são os empréstimos para pequenos empreendedores, público que ele quer atingir na segunda metade do seu mandato. O crédito para os outros setores, como imobiliário,
Além dos grandes investimentos em infraestrutura e no Parque Industrial Brasileiro capitaneados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, também deverá ser reforçado. O foco no aumento do crédito no cenário atual de desaceleração do crescimento da economia, como contraponto ao ciclo da alta da Selic, tem sido reverberado pelo próprio presidente em entrevistas recentes. Na semana passada, Lula também se reuniu com os dirigentes dos maiores bancos privados e o presidente da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, Isaac Sidney. Na circunstância, os banqueiros sinalizaram para Lula a necessidade de um novo crédito consignado privado nascer sem teto, o que deve ser atendido. No caso do consignado do INSS com desconto em folha, por exemplo, o teto é de 1,80% ao mês. A expectativa é que a implantação do novo modelo não seja demorada. No mercado, analistas acompanham o desenrolar da pressão do presidente para estimular o crédito. O tema está no radar porque o Banco Central está atuando para esfriar a economia e combater a inflação, enquanto Lula dá sinais que vai trabalhar para que o tombo do produto interno bruto não seja grande. E que todos os preços no Brasil estão crescendo muito não é novidade para ninguém. Mas quem foi abastecer o carro nesta semana levou um susto. Isso porque a gasolina estava mais cara do que na semana passada. As bombas de gasolina nessa semana sofreram uma alteração no valor do combustível. E quem foi abastecer o automóvel sentiu a diferença no bolso. Isso porque o preço médio estava em R$ 6,35 o litro, 15 centavos a mais que o período entre os dias 26 de janeiro e 1º de fevereiro. Esse foi o preço mais alto já batido em mais de 2 anos desde que Lula assumiu a presidência. Valor esse que é 5 centavos maior que o reajuste do ICMS, que começou a valer no sábado, dia 1º. A alíquota cobrada sobre os combustíveis foi elevada de 10 centavos a R$ 1,47 o litro para a gasolina e etanol de 6 centavos a R$ 1,12 para diesel e biodiesel. Esse aumento vai além do reajuste do ICMS. Isso porque, no final de janeiro, a Petrobras anunciou um reajuste de 22 centavos. Porém, esse valor é cobrado ao distribuidor e não ao consumidor final. Em 9 estados, a gasolina apresentou um valor maior que a média nacional. Já o etanol, 24 estados apresentaram um preço menor que a média nacional, assim como o diesel, que teve o mesmo caso em 10 unidades federativas. E olha só, os brasileiros deportados dos Estados Unidos pousaram em Fortaleza. E de acordo com a Secretaria da Diversidade do Ceará, foram 12 horas de voo algemados e sem se alimentar. 111 brasileiros, incluindo homens, mulheres, adolescentes e crianças, voltaram ao Brasil no segundo voo de deportados desde a posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Logo após o avião pousar no Aeroporto Internacional de Fortaleza, em entrevista coletiva, a secretária de Direitos Humanos do Ceará, Socorro França, afirmou que algumas pessoas ficaram 12 horas sem comer, mas todos foram acolhidos, alimentados e passaram por tratamento hospitalar. E, de acordo com ela, o governo do Ceará ajudou no contato com os familiares no Brasil. Todos os passageiros viajaram com algemas nas mãos e nos pés e só foram retiradas no momento que o avião pousou em solo brasileiro. No primeiro voo de deportados que ocorreu há 2 semanas atrás, uma confusão foi instaurada em Manaus, quando os imigrantes desembarcaram algemados. Dessa vez, o governo escolheu o aeroporto de Fortaleza para os brasileiros ficarem o menos tempo possível algemados, já que é uma das cidades do território nacional mais próximas dos Estados Unidos. Nós vamos agora ao Rio de Janeiro mostrar uma cena muito inusitada. Uma mulher encontrou um projeto de um fuzil em uma fatia de pão de forma. Vamos ver. Quando a moradora do bairro do Flamengo foi preparar o café da manhã para o filho, ela tirou uma fatia de pão de forma da embalagem e chegou a até passar manteiga. Quando percebeu algo estranho, uma bala de fuzil tinha perfurado o pão. Após ver o projétil, ela checou a embalagem e percebeu o furo no pacote. De acordo com especialistas, é um projétil de um fuzil calibre 7,62. O curioso é que não houve registros de tiroteio no bairro nas últimas semanas.
Em nota, a empresa que produz o pão informou que nenhuma ocorrência foi registrada nas dependências da fábrica e todos os lotes são submetidos a um criterioso processo produtivo que, inclusive, passa por um detector de metais, garantindo a segurança e a qualidade dos alimentos. Realmente muito perigoso, ainda bem que ela percebeu isso antes de morder o pão. E olha só, ontem o dia foi marcado pelo acidente aéreo no estado de São Paulo. E um dia após o caso, vamos ver então os desdobramentos. A investigação sobre as prováveis causas da queda da aeronave ficará com o 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é um órgão ligado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Ambos são da Força Aérea Brasileira. De acordo com pilotos, o modelo King Air F90 esteve em oficina uma semana antes do acidente para resolver um problema de pane no sistema de rotação de um de seus motores. O áudio do piloto aponta que o avião ficou apenas 2 minutos no ar. De acordo com os responsáveis pela investigação, a conclusão do caso terá o menor prazo possível. O objetivo da investigação será o de prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. Apesar da tragédia, o acidente aéreo poderia ter sido maior se não fossem 3 fatores, segundo especialistas. O primeiro deles é o fato que o avião caiu antes das 8 horas. Segundo agentes de trânsito, é o horário em que o movimento de veículos chega a dobrar. O avião ter caído no sentido bairro, que pega o contrafluxo, e o semáforo da avenida. Nicolas Buer estava fechado, contendo o trânsito. O avião de pequeno porte caiu na Avenida Marquês de São Vicente, na Zona Oeste, no estado de São Paulo. 2 pessoas que estavam no avião morreram. Outras 10 pessoas, entre elas passageiros de um ônibus que foi atingido pela aeronave, tiveram ferimentos pelo corpo e foram socorridas por unidades de resgate. O modelo é um King Air F90, fabricado em 1981, e tinha capacidade para 8 pessoas. Ainda não se sabe o que causou a queda e explosão da aeronave. Vamos falar agora de saúde. A Prefeitura de Dourados, no Mato Grosso do Sul, vai ter que jogar fora quase R$500 milhão em insumos de saúde vencidos. Os materiais foram encontrados dentro do almoxarifado e muitos, inclusive, ainda estão em caixas lacradas. Caixas inteiras, ainda lacradas e cheias. Assim, estava parte dos insumos vencidos encontrados dentro do almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde depois de uma vistoria. O material, que deveria ter sido entregue em postos de saúde de Dourados, somou R$ 445.960,87 e boa parte está em falta nas unidades para atendimento aos cidadãos. Além desse prejuízo aos cofres públicos, o município ainda vai precisar gastar na contratação de uma empresa especializada para fazer o descarte correto dos itens de saúde. Encontramos vários itens vencidos no almoxarifado central da Secretaria de Saúde, desde registro de gás, sondas, propés, luvas, insumos odontológicos, 75 mil potes que seriam utilizados para coleta de urina, enfim, um valor estimado em mais de R$500 mil. Produtos esses que poderiam ser utilizados nas unidades básicas de saúde de Dourados. E o descarte será dado por uma empresa especializada que precisa dar uma destinação correta para esses produtos. Segundo o secretário, esse desperdício de produto poderia ser evitado com planejamento, organização e controle. Outra alternativa seria a troca ou doação para a FunSaúde, a Fundação de Serviços de Saúde, que administra a UPA, Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, e o Hospital da Vida, cujo almoxarifado está em situação ainda mais crítica, com mais de 40 itens de medicamentos e 150 tipos de insumos hospitalares em falta. A Secretaria de Saúde já está com processos de licitação caminhando para a compra de produtos para atender a fundação e os postos de saúde. Mas todo o procedimento deve levar pelo menos 100 dias, devido a questões burocráticas. Somente após esse período, a lista de itens deve ser regularizada.
E olha só, em Osasco, a dona de uma escola foi flagrada agredindo uma criança. A polícia vai investigar a mulher por maus tratos, lesão corporal e tortura. Vamos ver esse caso. O vídeo foi gravado por uma ex-funcionária da escola. Na gravação, o menino está sentado em uma mesa, afastado das outras crianças, e parece estar chorando. A diretora então se aproxima e pega a cabeça da criança, forçando-a a beber de uma caneca. Em seguida, ela bate várias vezes em seu rosto. A mãe do menino afirmou que já tinha percebido os sinais de agressão e que em casa ele apresentava um comportamento estranho, reproduzindo exatamente o que a diretora fazia com ele na escola. Ela ainda afirmou que vai procurar outra instituição de ensino para o seu filho. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirmou que foi aberto um inquérito policial para investigar o caso. E a diretora será investigada por maus tratos, lesão corporal e tortura. As autoridades também vão analisar as imagens das câmeras de segurança para ajudar na investigação. Realmente um caso lamentável, que a mulher pague então pelo que fez. E agora vamos então às notícias internacionais. Após dias de incerteza sobre a continuidade do cessar-fogo entre Israel e Hamas, o grupo terrorista liberou hoje mais 3 reféns israelenses. Esta foi a última etapa da primeira fase do acordo e uma nova está sendo negociada. A nova libertação chegou a ficar ameaçada após as falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que os Estados Unidos devem tomar o controle da faixa de Gaza após a guerra. Pela primeira vez, o Hamas montou uma espécie de palco para exibir os reféns antes de devolvê-los à Cruz Vermelha, que faz a intermediação da devolução dos dois lados. Os 3 israelenses libertados aparentavam estar mais magros e exibiam uma espécie de certificado. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu criticou a devolução e destacou que não vai ignorar o que foi visto. Em troca, Israel libertará 183 prisioneiros palestinos. Entre eles, estão condenados por envolvimento em ataques que mataram dezenas de pessoas, incluindo 18 que cumprem sentenças de prisão perpétua e 111 detidos em Gaza durante a guerra. Nesta manhã, Israel havia iniciado a libertação dos presos. Um ônibus com a primeira leva de libertados chegou na capital da Cisjordânia. Imagens exibidas por TVs local mostravam uma multidão concentrada em volta do veículo com bandeiras da Palestina para receber os libertados. Os reféns libertados já haviam entrado em solo israelense, segundo Netanyahu. A divulgação dos nomes dos que seriam soltos ocorreu após o prazo estabelecido no acordo, segundo a imprensa israelense. Desde o início da trégua, o Hamas tem comunicado previamente para Israel os nomes dos reféns que seriam libertados. E nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump anunciou hoje que o país vai voltar a usar canudos de plástico e ainda criticou o ex-presidente Joe Biden pela utilização dos canudos de papel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um anúncio em suas redes sociais que pretende acabar com a produção dos canudos de papel e retornar para os canudos de plástico, como também afirmou que vai assinar uma ordem executiva para essa decisão. Trump ainda criticou o ex-presidente Joe Biden de ter tido a iniciativa dos canudos de papel. Durante seu mandato, Biden havia colocado como meta eliminar os utensílios plásticos de uso único, assim como os canudos, até o ano de 2035. No caso do Brasil, os canudos de plástico foram proibidos desde 2019. A lei declara que o fornecimento não é mais permitido em todo o estado de São Paulo. E neste começo do segundo mandato de Trump, o presidente tem se apresentado contra algumas questões ambientais. Além de ter retirado o país das Nações Unidas, o Trump também anunciou a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, tratado que tem como objetivo limitar o aquecimento global e o efeito estufa. E ainda falando sobre os Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump vai revogar a autorização ao Joe Biden, que é o ex-presidente, e essa revogação permite os ex-presidentes de receberem informações classificadas como confidenciais, mesmo depois de terem deixado o cargo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira que vai revogar a autorização a seu antecessor, Joe Biden, que permite aos ex-presidentes receber informação classificada confidencial, mesmo depois de terem deixado o cargo.
Em sua plataforma Truth Social, Trump afirmou: revogaremos de imediato as autorizações de segurança de Joe Biden e vamos interromper seus relatórios de inteligência diários, escreveu. Trump acrescentou em letras maiúsculas: Joe, você está despedido. O republicano afirma que tomou essa decisão porque o democrata de 82 anos retirou sua autorização quando ganhou as eleições de 2020. Naquele momento, Biden citou o comportamento errático de Trump, tanto antes quanto depois da invasão de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, Trump disse que não se pode confiar em Biden para receber informação de inteligência, porque o relatório de um promotor especial sobre documentos classificados encontrados na casa do democrata concluiu que ele tem memória ruim. E o presidente Donald Trump também assinou uma ordem executiva para cortar assistência financeira à África do Sul. Acompanhe. A Casa Branca anunciou que Donald Trump assinou uma ordem executiva para cortar a assistência financeira à África do Sul. Ele mencionou a desaprovação da política de redistribuição de terras da nação africana na Corte Internacional de Justiça contra o aliado de Washington, Israel. Washington também formulará um plano para reassentar fazendeiros sul-africanos e suas famílias como refugiados. Os proprietários de terras brancos ainda possuem 3/4 das terras agrícolas de propriedade plena da África do Sul. Isso contrasta com 4% de propriedade de negros, que compõem 80% da população, em comparação com cerca de 8% para brancos, de acordo com a última auditoria de terras de 2017. As autoridades do ZEUA vão tomar medidas para priorizar a ajuda humanitária, incluindo admissão e reassentamento por meio do Programa de Admissão de Refugiados dos Estados Unidos para Afrikaners na África do Sul. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa sancionou esse projeto de lei com o objetivo de facilitar a desapropriação de terras pelo Estado no interesse público. Ele disse que o governo não confiscou nenhuma terra e que a política visava nivelar as disparidades raciais na propriedade de terras. Washington também reclamou do caso movido pela África do Sul no Tribunal Internacional de Justiça, onde acusou genocídio pelo ataque militar israelense a Gaza, que matou dezenas de milhares e causou uma crise humanitária. Israel nega as alegações e diz que agiu em legítima defesa após um ataque mortal por militantes palestinos do grupo terrorista Hamas em 2023. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no nosso plantão de sábado. E hoje quem vai trazer as notícias é o Vinícius Naza. Vini, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso plantão de sábado. E no final de semana todo mundo para assistir o futebol, inclusive a gente, não é mesmo? E neste fim de semana teremos muitos clássicos. É isso mesmo, Fernando. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Esse final de semana será de muitas emoções. Isso porque nós teremos vários clássicos estaduais. Vamos ver quais são. O futebol brasileiro promete muitas emoções neste final de semana, começando no sábado. Grêmio e Internacional medem forças na Arena do Grêmio. O tricolor gaúcho tenta quebrar um tabu de 4 jogos sem vencer o seu maior rival. No Nordeste do Brasil, Fortaleza e Ceará se enfrentam na Arena Castelão. Apesar do favoritismo dos mandantes que chegam embalados com 100% de aproveitamento, o histórico recente favorece a equipe do Vozão. Para fechar o sábado no Rio de Janeiro, Fluminense e Flamengo duelam no primeiro Fla-Flu do ano. A equipe comandada por Felipe Luiz briga pela liderança do campeonato e vem de uma boa sequência de jogos. O Fluminense, por sua vez, vem de uma vitória no Clássico sobre o Vasco da Gama, trazendo tranquilidade à equipe após um início de Carioca conturbado. No domingo, 2 clássicos marcam o dia, começando em São Paulo com o Derby Campineiro. Ponte Preta e Guarani se enfrentam no Moisés Lucarelli, sonhando com classificação para as quartas de finais do Campeonato Paulista. E em Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético Mineiro se enfrentam no Mineirão, jogo de 2 das 5 equipes que mais investiram no ano. E falando em clássico, lá na Espanha também tem jogão, não é? Tem jogão e é clássico pela La Liga, valendo a liderança. Real Madrid recebe hoje em sua casa, no Santiago Bernabéu, o Atlético de Madrid.
Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam no Santiago Bernabéu neste sábado. E sem dúvidas é o jogo europeu mais aguardado desse final de semana. Os merengues têm a sua torcida a favor, mas o time vem de tropeço na última rodada, perdendo de 1-0 para o Espanhol. Já o Atlético vem de vitória por 2-0 sobre o Mallorca. O Real Madrid permanece na liderança com 49 pontos e os colchoneiros estão logo atrás com 1 ponto de diferença. O pré-clássico já começou com clima de tensão. O clube merengue enviou uma carta para a Federação Espanhola de Futebol em protesto contra a arbitragem do último jogo, classificando-o como escandalosa por conta da quantidade de erros reclamados pelos madrilenhos. O Atlético de Madrid, por sua vez, provocou o arquirrival com várias postagens irônicas, incluindo um manual que acusa o Real Madrid de usar o seu exército de jornalistas amigos para espalhar delírios. A partida é válida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, às 5 horas da tarde pelo horário de Brasília. Com certeza vai ser um grande jogo e a gente continua falando de futebol, mas agora do futebol americano. Isso porque amanhã teremos o Super Bowl. Teremos o Super Bowl, um jogo que mais do que nunca tem clima de revanche. O Kansas City Chiefs, ele vai enfrentar o Philadelphia Eagles e decidirá o jogo mais importante da temporada da NFL. Neste domingo, dia 9, às 8h30 da noite, acontecerá o Super Bowl, edição de número 59, que nada mais é que o jogo mais importante da temporada da National Football League, a NFL. Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles serão os protagonistas desse grande espetáculo. Esse duelo terá um clima de revanche, já que as duas equipes se enfrentaram no Super Bowl 57 lá em 2023, onde o Chiefs se sagrou campeão da temporada por 38-35, com o quarterback Patrick Mahomes sendo o melhor jogador da partida. Em 2 anos, muita coisa mudou, mas mesmo assim o Chiefs manteve a base do elenco e ainda reforçou. Por outro lado, o Eagles teve uma grande reformulação, começando pela aposentadoria de Jason Kelce. Além dele, a principal mudança foi a contratação do running back Saquon Barkley, uma das principais peças ofensivas da equipe na temporada 2024-2025. Esse duelo promete muita emoção. Segundo muitos, o Chiefs é favorito para levar o título e conquistar o primeiro tricampeonato desde que a liga foi unificada. Porém, nunca se sabe. Afinal, os Eagles chegam embalados e estão com ânsia de conquistar o segundo título de sua história. Esse fim de semana estamos com um jogo recheado de jogos importantes e por falar no futebol americano, tem um esporte que é o primo dele e tem sido o destaque lá no Mato Grosso do Sul, não é? Conta pra gente. São bem parecidos mesmo, é o flag football e é uma espécie de futebol americano, mas com bandeiras, que fará parte dos Jogos Olímpicos pela primeira vez na história em 2028. E lá no Mato Grosso do Sul, atletas do Cobrarés foram convocados para a seleção brasileira. Pamela Ribeiro, Milena Gic e Lidiane Lira. 3 campograndenses que possuem muita coisa em comum. Primeiro, que elas são destaques no esporte que praticam. Em segundo, as 3 jogam no mesmo time em Campo Grande, que inclusive é considerado um dos principais do país. Por último, e não menos importante, o trio está na lista de convocadas da seleção brasileira. Para Pamela, o convite é inédito. Fiquei muito feliz, foi muita surpresa, eu já jogo há bastante tempo, mas nunca tive oportunidade, né? Já as outras estão um pouco mais acostumadas com o peso da amarelinha. Essa é a minha segunda convocação e fiquei feliz, claro, porque pela oportunidade de estar sempre jogando em alto nível, acho que é importante, considerando que a gente busca sempre novos objetivos e mais títulos também. Em 2015, quando foi a minha primeira convocação, a gente sonhava que muito remotamente isso poderia acontecer. E hoje, 10 anos depois, né, fazer parte do ciclo olímpico pra gente é muito importante. Tá bom, que as 3 são feras no esporte já deu para entender. Mas que esporte é esse? Bom, primeiro eu vou deixar você aí de casa tentar adivinhar. E para ajudar, aqui vai uma pequena dica. Ainda não deu para entender? Tudo bem, eu ajudo. O trio vai participar da Seleção Brasileira de Flag Football, uma espécie de futebol americano, mas com menos contato e com uso de bandeiras.
pareceu confuso? Então eu vou deixar quem realmente entende do assunto explicar. Flag football, ele é uma modalidade que foi derivada do futebol americano, então é um pouco parecido. A diferença é que não tem tanto contato. A gente usa uma bandeira, um cinto com 2 bandeiras na cintura, e aí pra gente parar a jogada a gente tem que retirar essa bandeira. Basicamente é um jogo que o ataque tem que chegar até o outro lado do campo para fazer ponto. Finalmente deu para entender certinho. A Luísa é presidente do Cobrarés, uma junção de 2 times, o Cobras e o Jacarés, que se tornou uma das principais equipes de flag football do Brasil. Logo no início, quando a gente juntou o time no primeiro ano, a gente já foi campeão nacional, então a gente decidiu não alterar mais o nome, né? Ficou assim. E hoje em dia a gente é um dos times muito fortes. O ano passado conseguimos novamente, né, o título nacional. Então somos bicampeãs, as atuais campeãs. Não é à toa que 5 atletas da equipe foram chamadas para representar o Brasil nas próximas competições. Mas não vai pensando que a vida de atleta é só treino e glamour, não. Eu consegui se alimentar bem, treinar bem, dormir bem. Isso reflete muito quando a gente está em um jogo, está num treino. Infelizmente não dá para viver só do esporte ainda. Eu, por exemplo, tenho meu trabalho durante a semana, trabalho normal ali, comercial mesmo. Então a gente tem que tentar dar um jeito de colocar isso na nossa rotina. A rotina não é fácil, mas não vai ser isso que vai atrapalhar essas meninas de correrem atrás do grande sonho delas, disputar as Olimpíadas de 2028 nos Estados Unidos. Bom, Fernando, essas são as notícias do esporte que nós temos para hoje. Eu fico por aqui, eu me despeço. Tenha um ótimo final de semana. Até mais. Tchau, tchau. Ótimo fim de semana para você também, Vini. Muito obrigado pelas informações e até mais. E o final de semana está aí, a gente tem muitos jogos aí para acompanhar e um hábito muito comum dos brasileiros é ir à feira. E uma combinação que não falta é a do pastel e caldo de cana. Muitas pessoas não conseguem, inclusive, voltar para casa, mesmo que tenham ido apenas para comprar uma dúzia de bananas sem experimentar um pastel. A combinação de pastel e caldo de cana é muito apreciada por milhares de brasileiros. O pastel nada mais é que uma massa fresca, frita ou assada, e o caldo, a bebida do líquido extraído da cana-de-açúcar. No Brasil, a junção dos dois está presente na maioria das lanchonetes e cafeterias, mas são popularmente encontrados nas feiras livres. Sobre a sua origem, alguns historiadores acreditam que a receita tenha vindo da Europa, mais especificamente com os portugueses. Porém, a teoria mais aceita é que, na realidade, o pastel surgiu na Ásia, em uma outra versão. A que mais se assemelha é o gyoza, um pastel japonês cozido no vapor. E, segundo registros, foi na década de 40, com a vinda de imigrantes portugueses ao Brasil, que montaram pastelarias nas feiras, que a receita conhecida surgiu e foi difundida. Já o caldo de cana, ou garapa, é mais antigo que o pastel, bebida extraída da cana-de-açúcar, planta que foi trazida pelos portugueses no século XVI. Na época, a iguaria era um dos principais produtos do Brasil durante a colônia portuguesa. Com certeza, a combinação é uma das queridas do brasileiro. Os recheios são variados e os mais apreciados são os de carne, frango e queijo. A cana, por sua vez, é também acompanhada na mistura de diversos sabores com suco, como o abacaxi ou o limão. Realmente uma combinação muito boa. Essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Até mais.